O ato de Dalai Lama de beijar uma criança pode ter sido apenas um gesto inocente da cultura deles e nós do Ocidente que interpretamos tudo como um choque de cultura? Será que um gesto cultural, mesmo assim, pode ser um gesto ruim, independente da cultura dele? Vamos falar mais sobre isso nesse vídeo aqui. Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal. Você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos comentar a situação polêmica envolvendo ali o líder religioso conhecido como Dalai Lama, que recentemente teve o seu nome envolvido numa grande polêmica ao ser divulgado mundialmente num vídeo durante uma cerimônia, um momento ali da prática religiosa de Dalai Lama, onde ele interage com uma criança e além de beijar a criança, pede também para a criança chupar a língua dele. E a gente vai falar principalmente sobre uma resposta, vamos dizer assim, que foi dada pela equipe de assessoria do Dalai Lama e por algumas pessoas que são seguidores do Dalai Lama mundialmente. Que teria sido a resposta de que aquele gesto de beijar a criança, de mandar a criança tocar na língua dele, chupar a língua dele, seria na verdade um gesto cultural. E nós aqui do resto do Ocidente, que temos uma cultura diferente, interpretamos aquilo de forma equivocada. Tudo teria sido então um simples choque de culturas. Será que é por aí mesmo? Bom, antes da gente falar do choque de cultura, a gente tem que falar, obviamente, da reação da criança que aparece nesse vídeo. Eu, obviamente, não vou mostrar o rosto da criança, né? O rosto vai estar embaçado, por motivos óbvios. A gente não quer expor ninguém aqui, nenhuma criança, a uma situação super desconfortável. Mas vamos partir desse pressuposto, né? Que teria sido uma brincadeira, então. Ora, se fosse uma brincadeira, o comportamento não verbal da criança mostraria pra gente sinais associados a uma brincadeira, a um momento de descontração. A gente poderia ver, por exemplo, um relaxamento corporal, e a gente não consegue ver um relaxamento corporal nessa criança, pelo contrário, em vários momentos nós vemos tensões nos ombros da criança, tensão inclusive no próprio pescocinho da criança, querendo se jogar para trás, e a gente vê também que a resposta ela não é sincrônica em relação ao tempo. Existe uma ação do Dalai Lama e só um tempo depois que a criança corresponde. Muitas vezes o próprio Dalai Lama que puxa a criança para perto dele para ela corresponder, ou seja, a gente não consegue ver então um comportamento corporal de relaxamento associado a uma brincadeira, e a gente vê um comportamento de tensão em vários momentos nessa criança, que pode significar pra gente um desconforto. Mas e o movimento da criança? Será que ela apresentou espelhamento não verbal? Será que ela apresentou um comportamento de diminuição de proxêmica? Quando a gente fala de proxêmica, foi uma disciplina cientificamente estudada pelo Edward T. Hall. Basicamente falamos de distância. Quando eu uso a minha distância para comunicar alguma coisa. Se eu me aproximo de algo, significa que eu quero, que eu gosto daquilo que eu estou me aproximando fisicamente, né? Se eu me aproximo fisicamente de algo. Se eu me afasto fisicamente, um grande sinal pode ser que eu estou descontente ou que eu estou reprovando aquilo que está na minha frente. Eu me afasto daquilo que eu não gosto e me aproximo daquilo que eu gosto. O que a gente consegue ver no comportamento do menino? Quando o Dalai Lama se movimenta para perto, o menino hesita. Muitas vezes ele até tenta sair. Por exemplo, no final, quando o Dalai Lama segura a mão dele, o menininho tenta sair. Você vê que o Dalai Lama está se aproximando da mão dele, mas o menino está tirando o corpo, indo para trás. Ou seja, se afastando e não se aproximando de Dalai Lama. O afastamento corporal, nesse caso, pode significar uma não aprovação ou uma desaprovação do que está acontecendo, de acordo com pesquisadores como o próprio Edward T. Hall. E ainda falando sobre a reação do garoto, nós temos o espelhamento não verbal. O espelhamento, conforme é descrito por inúmeros pesquisadores, como por exemplo o Dr. Cliff Lansley, ou também o próprio Joey Navarro, ex-agente do FBI, é um comportamento de mimicar os gestos do outro, como se a gente estivesse imitando a outra pessoa, por isso que chama espelhamento não verbal. E o espelhamento sinaliza que há uma sintonia emocional. Existe uma grande tendência quando a gente gosta muito de uma pessoa, quando a gente está muito bem relacionado numa situação, a gente imitar o comportamento dela. Então a pessoa se aproxima da gente se aproxima dela também. A pessoa arruma o cabelo, a gente arruma o cabelo também. Isso sinaliza que existe uma sintonia entre essas duas pessoas naquele momento. Se você observar o vídeo, você vai ver que o Dalai Lama, ele sempre toma a iniciativa e o garotinho sempre demora um pouco para corresponder ao Dalai Lama. O Dalai Lama coloca a cabeça, o garotinho demora um pouco e depois ele coloca a cabeça. Dalai Lama vai para dar o beijo, o garotinho fica um pouco perto e quem puxa a cabeça do garotinho para dar o beijo é o próprio Dalai Lama. Então a gente pode dizer que não aparenta, pelo menos da parte do garoto, uma reação de espelhamento corporal. E se não tem espelhamento corporal, provavelmente não há uma grande sintonia naquele ato, naquele momento, entre o garoto e entre o Dalai Lama. Isso que a gente pode dizer com base nas teorias não verbais. Eu não estou julgando o caráter de ninguém nessa situação, estou falando apenas do comportamento não verbal. Mas aí veio uma resposta de defesa da equipe do Dalai Lama e que muitas pessoas também disseram
disseram na internet que teria sido o quê? Que aquilo na verdade era só uma brincadeira. Eu vi várias pessoas na internet, pessoas famosas, né, figuras públicas, dizendo que na verdade aquilo era uma brincadeira, que é muito comum naquela região do mundo, né, o beijo na boca tanto entre um adulto e uma criança, e que na verdade aquilo era um gesto cultural. E nós aqui do outro lado do planeta no Ocidente, que temos uma cultura diferente, que não entendemos, e por conta desse choque de cultura que teve toda essa repercussão, toda essa polêmica. Mas que o gesto em si era um gesto cultural. Mas aí a pergunta que vem é a seguinte: será que aquele gesto do Dalai Lama de um adulto beijar uma criança na boca, uma criança desconhecida, né, pedir para a criança chupar a língua, poderia ser um gesto cultural com um significado diferente daquele que nós temos na nossa cultura? Um significado até neutro ou positivo? E a resposta é que provavelmente poderia sim ser um gesto cultural, mas isso não significa que o gesto esteja correto ou que não seja um gesto passível de ser reprovado mundialmente. Vou explicar um pouquinho. Quando a gente fala de comportamento não verbal, tudo aquilo que não é falado, né, um comportamento não verbalizado, principalmente quando a gente fala de gestos e linguagem corporal, existe uma grande influência da cultura. Não tem como negar isso. Qualquer pessoa que estude um pouco de linguagem corporal, qualquer grande pesquisador da área, como por exemplo Albert Mehrabian, ele vai te dizer o seguinte: você precisa levar a cultura em conta quando for analisar o significado de um gesto, determinado gesto da linguagem corporal. Lembrando que microexpressões faciais não fazem parte da linguagem corporal. Microexpressão facial é um estudo à parte da linguagem corporal, tá certo? Quer ver um exemplo da variação cultural? Esse gesto aqui pra gente aqui no Brasil. Se eu virar pra você, por exemplo, e falar isso aqui pra você, ou provavelmente você vai achar que eu tô te dizendo o número 2, ou até mesmo que eu tô fazendo o V de vitória. É isso aí, cara, mandei bem e tal. A gente vê jogadores de futebol fazendo isso, né? Porém, na Inglaterra, a gente tem uma cultura diferente, com um significado diferente, e esse gesto é um gesto super ofensivo, que remete, inclusive, às guerras entre a Inglaterra e a França, no período medieval, onde os arqueiros ingleses tinham os seus dedos cortados pelos exércitos franceses. Então, fazer esse gesto até hoje na Inglaterra é super ofensivo. Quer ver uma outra situação também de diferença cultural envolvendo o comportamento não verbal? A nossa própria proxêmica. A distância que você fica de uma outra pessoa, ao ponto que você chega tão perto e começa a invadir o espaço pessoal dela, ou seja, a distância que você começa a incomodar a outra pessoa. No Brasil nós somos um país muito coletivo, a gente está acostumado a estar sempre com muita gente, quem pega metrô, quem pega ônibus, trem, sabe do que eu estou falando. A distância da proxêmica íntima no Brasil, ou seja, quando alguém está perto de mim ao ponto de me incomodar, é em média de 70 centímetros até 50 centímetros. Então a pessoa chegou nessa distância, ela já está muito perto de você, já está te incomodando aqui no Brasil. Porém, entre os ingleses, conforme o próprio Edward T. Hall fala, essa distância é muito diferente. É uma distância, por exemplo, de 1,5 metro. Se você chegar a 1,5 metro de um inglês, se só tiverem vocês dois no restaurante, você chegar a 1,5 metro de distância dele, você já está muito perto, você já está incomodando ele. Uma coisa que no Brasil seria um significado normal, eu só estou perto da pessoa 1,5 metro, na Inglaterra, por conta da cultura, tem um significado totalmente diferente. Então, assim, quando a gente pega essa frase hipotética, será que o gesto de chupar a língua, de beijar uma criança poderia ser apenas um gesto cultural? Poderia. Só que, como nós vimos agora, existe um desconforto não verbal manifestado pelo garoto. Ele demonstra ali uma tensão, ele demonstra uma ausência de espelhamento corporal, uma ausência de sintonia corporal e demonstra um desconforto, né, uma tensão naquele gesto que seria, em teoria, um gesto cultural. Então, a conclusão que a gente tira é, mesmo um gesto que possa ser cultural, ainda assim pode ser um gesto muito ruim, causar um trauma, um prejuízo na vida de outras pessoas, pode até mesmo ser julgado mundialmente como um gesto reprovável, tá certo? Em teoria, o vídeo acaba aqui. A parte que eu vou falar agora é a minha opinião pessoal. Pois muito bem, na minha opinião, atos como o que o Dalai Lama demonstrou recentemente deveriam ser vistos como reprováveis independentemente da cultura a qual eles foram inseridos. Mas aí entra a minha opinião pessoal, porque que, por exemplo, nós vimos várias celebridades e figuras públicas tratando a situação do Dalai Lama com panos quentes, dizendo, por exemplo, que esse ato foi apenas cultural, que o Dalai Lama era uma pessoa iluminada que jamais faria um mal para uma criança. E aí a pessoa justifica dizendo, ele não faria mal para a criança porque, na verdade, esse gesto não foi mal, foi só um gesto cultural. Como se a pessoa estivesse até se escondendo nesse negócio de gesto cultural, usando isso como desculpa para não ter que censurar publicamente, para não ter que condenar publicamente o ato de uma figura religiosa mundialmente conhecida. Pois muito bem, na minha visão, o problema dessa situação aí é porque hoje nós vivemos o que pode ser chamado de a ditadura do relativismo moral. E muitas vezes é por conta dessa ditadura do relativismo moral que a gente acaba tendo situações como essa que aconteceu com o Dalai Lama. Como eu disse, pessoal, apesar de existir sim a variação cultural no que diz respeito ao significado de certos gestos e comportamentos para determinadas culturas e países,
Existem sim determinados gestos e comportamentos que são passíveis de serem condenados, os gestos, não a pessoa, tá? Publicamente, independentemente da cultura a qual esses gestos foram manifestados. E na minha visão, seria importante que esses gestos não fossem amenizados publicamente como simples diferenças culturais, principalmente para evitarmos a normalização desses determinados comportamentos que, além de serem passíveis de serem taxados como ruins, são verdadeiramente prejudiciais para outras pessoas, especialmente para os mais vulneráveis, como crianças e idosos. Como eu disse para vocês, vivemos numa época onde foi estabelecido fortemente nas redes sociais, nas mídias, enfim, algo que foi chamado lá em 2009 pelo até então Papa Bento XVI de a ditadura do relativismo moral. De maneira super resumida, o relativismo é quando eu tiro a essência e significado de uma situação, de um gesto, de um comportamento ou de qualquer elemento, como sendo um significado universal. E em detrimento disso, eu adoto a ideia de que o significado daquele elemento é relativo a qualquer coisa, relativo à situação, relativo à pessoa, relativo à cultura, etc e tal. E um dos principais pontos de eu relativizar uma situação é tirar os grilhões da sociedade, é tirar a taxação que a sociedade coloca em cima daquele elemento, o significado padrão daquele elemento. E por subsequência, é promover uma maior paz mental, uma maior tranquilidade mental. Afinal de contas, pegando a situação do Dalai Lama como exemplo, se nós fôssemos relativizar, o que aconteceu, na verdade, né, muitas pessoas relativizaram, seria muito mais tranquilo, a gente viveria muito mais em paz. Se ao invés da gente ficar nervoso com ter visto aquele gesto de uma criança conhecida sendo beijada ali pelo Dalai Lama, nós disséssemos, não, mas isso é relativo, olha, a gente aqui do Ocidente acha esse gesto ruim, mas eles lá não acham ruim. A gente não pode achar que beijar uma criança é um gesto ruim por si, gente. Isso é relativo a quem tá lá, a qual foi a criança, qual foi o país e qual foi a cultura. Não podemos achar que isso é um gesto ruim em qualquer situação. Pois é, infelizmente tem se tornado cada vez mais comum discursos desse tipo que eu acabei de falar. Ah não existe o mal verdadeiro. Não, o que é bem, o bem verdadeiro não existe. O bem ele é relativo, depende da pessoa, depende de quem. O que é mal pra mim não é mal pra você e tá tudo bem, não é? Não existe o mal, é relativo. E como efeito final disso, temos visto cada vez mais pessoas acreditando no relativismo e tomando decisões em suas vidas como se não houvesse nenhum referencial fiel de bondade ou de maldade. E seria maravilhoso viver assim se isso funcionasse e trouxesse paz de verdade. Mas na prática o que a gente vê é o contrário. Números cada vez maiores de jovens com depressão e ansiedade registrados pelas organizações mundiais de saúde. Números cada vez maiores de suicídios, principalmente entre os mais jovens, e esses números não param de aumentar. Pesquisas que atestam cada vez mais jovens com baixa autoestima, baixa autoconfiança e problemas em se relacionar socialmente. Muitos jovens acabam optando pela ideia do relativismo com o objetivo de ter uma vida mais livre, ter menos pressão na cabeça, para ter que lidar com a taxação de alguma coisa que foi taxada como boa ou como ruim. Porém, ao abrir mão de certos valores e princípios, ocorre justamente o oposto. A pessoa se torna escrava do próprio estilo de vida livre dela. Porque para pensar, praticar um valor que seja historicamente, há mais de 2000 anos, conhecido como positivo para a vida humana, para a vida social inclusive, não é algo que te vicia. Porém, o contrário acontece, né? Abandonar todos os seus valores e princípios em prol de viver uma vida livre, sem referencial nenhum, adotando puro relativismo, é sim um estilo de vida que pode te aprisionar e te tornar escravo dos seus vícios. Por exemplo, você não vê ninguém dizer que é viciado em sobriedade, mas você vê várias pessoas que lutam, por exemplo, contra o vício do alcoolismo, do tabaco, de outras drogas. Você não vê ninguém dizer que é viciado em ser emocionalmente moderado, mas você vê pessoas que não conseguem controlar a própria intensidade emocional, comportamento impulsivo, muitas vezes violento. Você não vê ninguém dizer que é viciado numa vida de castidade, mas você vê várias pessoas viciadas em pornografia, masturbação e tendo que lidar com todas as consequências negativas na sua vida por conta disso. O relativismo moral ainda apresenta outros problemas, como por exemplo, facilita com que alguém esconda segundas intenções e até mesmo vieses pessoais atrás de uma ideia meramente relativizada. Como, por exemplo, o que pode impedir uma pessoa daqui pra frente de praticar o mesmo ato que o Dalai Lama praticou e essa pessoa dizer, olha só, mas eu não pratiquei esse ato com essa criança por maldade, eu não quis me aproveitar dessa criança, não, veja bem, isso é relativo. Pra mim, esse gesto que eu fiz com a criança não é um gesto ruim. O relativismo também facilita que o viés pessoal ganhe muito mais destaque em detrimento de outras ideias que são elaboradas e estruturadas e deveriam ter muito mais valor pelo potencial de promover um verdadeiro benefício para a sociedade. Como, por exemplo, se a gente abandonar o discurso relativista, nesse caso da Dalai Lama, nós podemos começar a instaurar um tipo de política, um tipo de ação, que sempre que uma figura pública tomar uma atitude dessa contra a criança, determinada consequência negativa vai acontecer. Ou, para evitar que isso aconteça, nós podemos adotar uma ideia de prevenção pública, quando envolve criança, quando envolve
envolve uma figura, enfim, até mesmo quando envolve uma figura religiosa. Mas esse tipo de ideia com certeza não vai ser adotada porque a gente não pode levar em conta que o Dalai Lama quis fazer algo ruim. A gente tem que lembrar que é relativo ao país, à cultura, etc e tal. E por fim, como vocês devem ter percebido, a ditadura do relativismo moral, essa tentativa que muitos influencers e figuras públicas tentam impor na sua cabeça de que tudo é relativo, acaba por consequência normalizando comportamentos que possam prejudicar verdadeiramente a sociedade, como por exemplo o caso do Dalai Lama, que é uma figura pública mundialmente conhecida, milhões de seguidores pelo mundo. E aqui, deixando claro que eu não estou falando mal contra os seguidores e adeptos religiosos das práticas que o Dalai Lama defende. O que eu estou dizendo é, quando a gente relativiza um comportamento desse, corremos o sério risco de normalizar esse ato do Dalai Lama e, consequentemente, isso começar a acontecer em vários locais ao redor do mundo, porque se uma figura de autoridade como ele fez isso e não teve uma reprovação mundial, teve gente defendendo, podem ter outras pessoas que sigam ele, que admirem ele, que venham a fazer esse tipo de comportamento ou que vejam comportamentos assim acontecendo nos seus ciclos sociais, mas acabem relativizando. Pô, o Dalai Lama, que é aquele cara que eu admiro, fez isso? Essa pessoa que fez isso aqui com a criança que eu conheço, com meu filho, com meu parente, com meu primo, com meu sobrinho, não fez por mal, tava só... Né? É relativo, tem que ver o que esse cara pensou quando ele quis fazer isso com essa criança. Por isso que, na minha opinião, deixando bem claro, essa parte do vídeo é a minha opinião, você não precisa concordar comigo, não precisa nem estar assistindo essa parte se você quiser, fecha o vídeo e vai embora. Mas na minha opinião, devemos sempre levar em conta a variação cultural, sim, nas nossas análises e interpretações do que ocorre no mundo ao nosso redor, mas nunca devemos abrir mão de valores e princípios que geralmente aprendemos desde cedo serem bons ou maus. E via de regra, a principal confiabilidade desses tais valores e princípios é que eles já passaram no maior teste de perenidade que existe, o tempo. Princípios e valores com finalidades claramente sociais, claramente voltadas para ajudar o próximo e não satisfazer o próprio ego. Princípios e valores que resistiram séculos, milênios, e sempre estiveram presentes na conduta da maioria dos grandes líderes e pessoas de grande importância histórica, na minha opinião, merecem sim a nossa fidedigna atenção. Certo? Bom, mas essa é a minha opinião. Coloque aí nos comentários o que você acha, se você concorda de mim, discorda. Se você acha que na verdade Dalai Lama não fez nada de errado, que foi só um gesto mal interpretado. Eu quero saber a tua opinião aqui. Não deixe também de curtir e compartilhar esse vídeo com quem você acha que precisa ver essa análise com esse comentário, tá certo? Também se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. A gente se vê na próxima. Valeu!